Ei pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde. Então, nossa aulinha de hoje nós vamos fazer a revisão das nossas 3 últimas aulas e a correção dos nossos exercícios. Espero que todos tenham acertado. Vamos iniciar nossa revisão dos nossos conteúdos e das atividades, que nós passamos durante as aulas de educação física. Nosso primeiro tema, então, foi hábitos de uma vida saudável e a gente fez algumas perguntinhas, alguns questionamentos para vocês. Vocês sabem o que são considerados hábitos saudáveis? Quais as consequências para a nossa vida quando nós adotamos hábitos de vida saudável? Aí nós deixamos 3 imagens para vocês refletirem e quais essas 3 imagens que as pessoas estão adotando o hábito de vida mais saudável. E dessas 2 imagens, quem tem um hábito saudável? A pessoa que está comendo lanche com batata frita ou a pessoa que está praticando uma atividade física? Então, a gente veio e mostrou o que é o hábito saudável. Qual é o objetivo, então? É a manutenção da saúde física e psicológica, aumentando a qualidade de vida. Não pode ser esporádico, então quer dizer, ele não pode ser praticado de vez em quando. Ele tem que ser praticado, ele tem que ter uma rotina. 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, mas ele sempre precisa ser praticado na mesma ordem, na mesma vez. E ele deve ser frequente na nossa vida. Eu não posso vir e fazer uma semana, essa semana eu pratiquei 5 vezes na semana, uma atividade física. Aí daqui 3 meses eu vou e pratico de novo. Não, eu tenho que ter uma frequência. Eu preciso praticar toda semana. Preciso manter uma atividade física regular. E aí a gente também viu que a gente precisa ter alguns cuidados com o nosso corpo, não é? Que definem também saúde, mas a saúde do nosso corpo. Um compromisso de uma pessoa consigo mesma. Porque eu cuidando do meu corpo, eu estou cuidando de mim mesmo. Então, quais são os cuidados com o corpo que é eficaz para evitar alguns tipos de doença? Que a gente falou, quando a gente cuida do nosso corpo, lembra que a pessoa não pega micose, não pega piolho, ela não tem mau hálito. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo. E a gente viu também que a gente precisa de alguns cuidados diários. Diariamente a gente precisa ter os cuidados. Que é o quê? Tomar banho todos os dias, verificar se a nossa orelha está limpa, escovar o dente, sempre manter as unhas cortadas, lavar as mãos, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, de pandemia, de coronavírus. É essencial a gente sempre estar lavando as nossas mãos. Então, a gente também vai dar algumas dicas de alguns hábitos que deixam a nossa saúde física em dia. Então, a gente, na primeira imagem, a gente precisa beber muita água. A segunda é comer sempre frutas, legumes, coisas saudáveis. E a terceira é praticar uma atividade física. É essencial para a nossa saúde física. E algumas coisas alguns vícios que a gente não pode ter, que não traz benefícios saudáveis para a nossa vida, que são os vícios, o vício do cigarro, do álcool, das drogas, qualquer tipo de vício que for, que acabe com o nosso corpo, a gente não precisa ter. E também a gente precisa fazer atividades que estimule o nosso cérebro, porque a nossa saúde também ela tem que ser física, mas também tem que ser mental, não é? Então o cérebro ele sempre precisa de desafios, então a gente precisa buscar por novas atividades, então a gente precisa fazer atividades novas. Hoje a gente não pode ir para o cinema, passear no parque, andar no calçadão, por causa do coronavírus. Mas daqui uns dias isso vai acabar, se Deus quiser. Então a gente pode ir no cinema, andar no calçadão, ir no parque, fazer algumas atividades. E também hoje em casa, o que a gente pode estar fazendo para não deixar nosso cérebro parado? É praticar a leitura, o hábito de ler, fazer os exercícios da escola. Quem sabe jogar um xadrez, quem sabe fazer uma palavra cruzada, um dominó. São atividades que estimulam o nosso cérebro, para manter a nossa vida também mais saudável.
Então, quais são os benefícios que a gente tem uma vida saudável? Então, a gente precisa manter o corpo em forma, protege de doença, impede que doenças crônicas piorem, quem tem hipertensão, diabetes, então vai fazer com que essas doenças não evoluam, mais disposição no nosso dia a dia, resgata a nossa autoestima, melhora o nosso humor, o envelhecimento com qualidade. Não é que a gente não vai envelhecer, mas a gente vai envelhecer com qualidade. Melhora a nossa qualidade do sono, turbina o sistema imunológico, diminui a ansiedade, potencializa a memória, bem-estar do corpo, mente e espírito. Então foi isso, né, a nossa primeira aula. E a gente vai agora para a correção das atividades. Então a primeira perguntinha foi: por que devemos ter bons hábitos com o nosso corpo? A resposta então é para a manutenção da saúde física e psicológica, aumentando a nossa qualidade de vida. A segunda questão foi: como devemos cuidar do nosso corpo? Com bons hábitos diários, como tomar banho, escovar os dentes, manter as orelhas limpas, manter as unhas cortadas e sempre lavar as mãos. A nossa terceira perguntinha foi: quais os maus hábitos que você precisa mudar no seu dia a dia? E aí foi uma pergunta muito pessoal. Aí eu coloquei o que eu preciso mudar. E eu, Denise, preciso mudar. Então é o que? Deixar de comer comidas industrializadas, comer besteira, comer lanche, coisas que não faz bem para a minha saúde. Aí a quarta perguntinha e última foi: quais desses hábitos devemos fazer no nosso dia a dia? Então, quais desses hábitos das figuras abaixo que a gente precisa manter, a gente precisa fazer no nosso dia a dia? Então, a gente marcou duas figurinhas, que é comendo fruta, legumes e fazendo uma atividade física. E aí a gente então vai para a nossa segunda aula, que é continuação da primeira, que ainda é Hábitos de uma Vida Saudável 2, só que agora a gente vai falar sobre alimentação e exercício físico. Então, o que é uma alimentação balanceada? Para os adultos é para manter o peso corporal, para se manter em forma, e para as crianças ajuda a desenvolver bem fisicamente e intelectualmente. Então, quais são as características para se manter uma alimentação equilibrada? É a adequação. Cada fase da nossa vida, a gente tem uma alimentação apropriada para a nossa fase. Quando uma criança, na introdução alimentar, a gente começa com o quê? A gente começa com legumes e frutinhas. E o idoso também, quando chega na sua fase de idoso, ele tem a sua alimentação própria. Por isso que aí tem na imagem aí abaixo, que cada faixa etária tem uma alimentação apropriada para a sua idade. Então, a gente precisa manter o quê? Alimentos de qualidade, alimentos nutritivos e que não contêm apenas calorias vazias. O que é calorias vazias? Calorias que não vão trazer bem para a nossa saúde física. Então, é por isso que entra nas imagens os legumes, as frutas, que são nutrientes que trazem calorias boas para a nossa vida. E aí a outra imagem são suficientes para entender o nosso organismo. Então, o que a gente precisa para manter o nosso organismo em dia? É ter uma alimentação balanceada, não foi como a gente já falou anteriormente. Então, a gente precisa ter 50% os carboidratos, que eles nos dão energia, nos dão força, e 50% as frutas e os legumes. E aí tem as porcentagens das outras. Então, tudo na nossa vida, ela precisa ter harmonia, ela precisa estar na balança, como tem na imagem, uma balança para equilibrar. Nada pode ser demais. Eu não posso comer gordura demais, comer coisas saudáveis de menos. Eu não posso comer coisas saudáveis demais e também não comer o carboidrato, que vai me dar energia, vai me dar força. E aí, na nossa pirâmide, a gente vê, então, como que precisa ser a nossa alimentação no dia a dia. A gente precisa comer os carboidratos, os legumes e as frutas, os leites e também as proteínas
e beber água. E a gente precisa diminuir muito pouco o consumo de gordura e de açúcares no nosso dia a dia. Então, são coisas que a gente tem que diminuir a nossa ingestão. E a gente precisa manter uma atividade física regular, mas adequada, como a gente já tinha falado anteriormente, para cada faixa etária. Cada faixa etária vai ter sua atividade física adequada. Então, quais são as atividades físicas adequadas na nossa rotina, né? De acordo com o objetivo de cada pessoa. Cada pessoa tem um objetivo. Eu quero emagrecer, não, eu só quero ter uma vida mais saudável. Então, cada um tem o seu objetivo diário. Então, assim, é aumento de gasto calórico diário, ganho de força muscular, ganho de flexibilidade e ganho de resistência. Então, assim, a gente botou aí na pirâmide, vocês vão ver que quais são as atividades que eu pratico diariamente, que eu faço todos os dias. A gente limpa uma casa, a gente faz uma caminhada, né, um passeio. Aí, o que eu preciso praticar? Pelo menos de 3 a 5 vezes por semana. Uma andar de bicicleta, uma corrida na esteira, uma caminhada, jogar um futebolzinho. E aí, a gente vai vendo. Então, quais são os benefícios de se praticar uma atividade física ao ar livre? Menor chance de desenvolver uma depressão, reduz a agressividade, melhora o funcionamento do cérebro, estimula o pensamento mediativo, o contato com a natureza e desenvolve o convívio social. Então, eu praticando uma atividade no ar livre, vai ser muito mais agradável para mim do que quando a gente não pratica. Então, por isso que é sempre bom, a gente recomenda uma caminhada, essas academias populares que tem nas pracinhas, andar no calçadão, logo assim que esse corona todo passar, a gente voltar à nossa rotina de atividade física. E aí, acabou a nossa aula, a gente vai para as nossas atividades que passou sobre essa aula. Então, quais são os benefícios que devemos ter para uma prática de atividade física regular? A resposta é menor chance de desenvolver depressão, melhora o sono, reduz a agressividade, melhora o funcionamento do cérebro, estimula o pensamento mediativo e desenvolve o convívio social. Nossa segunda perguntinha foi: por que devemos ter uma alimentação equilibrada? Para os adultos, para manter o peso corporal, e as crianças, desenvolvimento fisicamente intelectual. A terceira foi: quais atividades podemos praticar ao ar livre? Caminhar, andar de bicicleta, correr, academia popular, entre outras atividades que tem por aí. E a nossa terceira e última aulinha que a gente teve foi sobre medidas corporais e peso. Vocês separaram as 3 aulas, uma está interligada à outra. Então, nossa última aula dessa série é isso: medidas corporais, peso e altura. A gente vai ver nessa aula de hoje. O que são medidas biométricas? Biometria, bio, que é a vida, metria é a medida, é o estudo estatístico das características físicas ou comportamento dos seres vivos como forma de identificá-lo unicamente. Então, a gente vai aprender nessa aula qual a importância do nosso peso, nossa altura, para a gente poder medir a nossa biometria. O que é a altura, então? É a distância de uma linha reta entre 2 planos. Uma da tangente à planta dos pés e a outra tangente vai até o ponto da cabeça. Estou no indivíduo em pé em posição fundamental. Então, eu estou em pé, bem esticadinho para medir a minha altura. Eu vou lá da pontinha do meu pé até a ponta da minha cabeça. Aí eu vou conseguir saber exatamente qual é a minha altura. E quais são os instrumentos que a gente usa para medir a altura? O estantiômetro, né, que é esse do primeiro, que a gente usa muito, a gente vê quando vai fazer uma avaliação física, ou quando a gente vai no consultório médico, a trena e a fita métrica, que são mais conhecidos nosso dia a dia. Então, assim, qual o meu peso ideal para mim ter na minha faixa etária? Quando eu tenho uma altura pequena, entre 1,30 m e 1,60 m, quando eu tenho, para homens,
Quando eu tenho uma medida de 1,21 m a 1,49 para mulheres, uma altura média, sou considerado médio, nem alto nem baixo, para homens de 1,61 m a 1,69 m, para mulheres de 1,5 m, 1,50 m a 1,58 m. E quando eu tenho considerado uma altura grande, eu sou alta, né? Então, quando eu tenho acima de 1,70 m até 1,99 m para homens, e mulheres quando eu tenho de 1,59 m a 1,87 centímetros de altura para mulheres. Então, quais são os fatores que dão a variação da altura? Então, a posição do corpo, a hora do dia, a fase do crescimento segundo o sexo e a idade. Quais são os fatores, então, que determinam nossa altura? Fatores internos, que são fatores internos, a genética, a neuroendocrinos, doenças. E os fatores externos, a nutrição, a prática esportiva e a condições socioeconômicas. E qual, então, são os instrumentos usados para a gente medir o peso? O que é o peso, então, né? O peso é resultado das forças exercidas pela gravidade sobre o nosso corpo. É um indicador do estado de nutrição da saúde do indivíduo. Quais são os instrumentos que a gente utiliza, então? É uma balancinha, essa de casa, que a gente usa. A balança lá quando o bebezinho, que a gente usa no consultório médico. E a balança mais comum, aquela da farmácia mesmo, que a gente conhece. Então, eu vou te dar algumas dicas para a gente poder aprender a medir o nosso peso. Então, para quando eu quiser medir nosso peso, o que eu preciso fazer? Eu sempre preciso ter o mínimo de coisas possíveis. De preferência, usar roupas leves, sem nada, só uma calça, uma blusa, sem chinelo, sem objetos, brinco, cordão, relógio, sem essas coisas. Outra dica, usar sempre a mesma balança. Eu fui numa farmácia tal, pesei. O ideal é eu ir na mesma farmácia, na mesma balança, me pesar. Outra dica é pesar sempre em jejum, antes das refeições. Não comer muito, não ter comido muito no dia anterior. E também escolher sempre o mesmo dia da semana. Exemplo, fui lá na farmácia hoje e me pesei. Eu vou na próxima semana, no mesmo dia que eu me pesei hoje, e vou pesar novamente. Então, quais são os fatores que variam, às vezes, o peso de uma pessoa para outra? A hora do dia, o crescimento, se ela pratica ou não uma atividade física. Fatores que determinam o nosso peso. Os fatores internos, hereditariedade, né? Tem que ver como que é a minha árvore genealógica, a construção neuroendocrina, cada um, e a patologia. E os fatores externos são que eu preciso ter uma boa alimentação e praticar uma atividade física. Então, como que eu calculo, segundo o Broca, o meu peso ideal? Qual o peso que eu preciso ter ideal? Então, segundo o Broca, o peso ideal seria dado por uma fórmula, que é P igual a A. A é igual a centímetros menos 100. Sendo A a altura em centímetros, com os valores normais que se colocam para mais de 10 ou menos de 10 do peso ideal calculado. Então, como seria isso, essa fórmula, segundo o Broca? P igual a A menos 100. Então, se P é igual a A é o que? A altura. Então, 1,70 m. 1,70 m em altura é 170, menos 100. Então, meu peso ideal seria 70 quilos. Essa pessoa tem que ter até 70 quilos. Então, a gente vai para a correção das nossas atividades. Observe os personagens e responda. Então, nas 3 imagens, a gente vai cada perguntinha foi de acordo com as imagens. A primeira imagem, uma pessoa mais gordinha e uma pessoa mais magrinha. Eles têm o mesmo peso? Não tem, né? A gente consegue perceber isso pelas imagens. Possuem a mesma altura? Na segunda imagem, então. Um menino é maior e o outro é menor. Então, eles não possuem a mesma altura. Quais são os equipamentos que são usados para medir altura e peso? Para medir a altura, né, a gente viu lá, tem a trena
e o peso é a balança. Então, eu espero que vocês tenham gostado das nossas três primeiras aulas, né? E a gente vai estar passando na próxima semana, as próximas aulas, falando continuidade à nossa matéria. Uma dica é que vocês se cuidem, não esqueçam de sempre estar lavando as mãos. Beijinhos e até a próxima aula.